Oi, gente! Hoje estamos com mais um episódio aqui no Camaru, direto da Casa do Leite, com mais um convidado especial e para falar, né, um pouco mais do que a gente já tem trazido aqui, que é sobre o setor leiteiro, a cadeia produtiva, soluções, ideias, serviços prestados para os produtores. E hoje o nosso convidado é o Bruno Miranda, ele representa a Companhia do Leite, ele é médico veterinário, consultor comercial. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco, compartilhando um pouco do que você já conhece dessa área. E a gente pode começar, acho que por aí, porque a Companhia do Leite é gigantesca, o trabalho é reconhecido, valorizado, mas nem todo mundo entende exatamente como é. Então, eu queria que você desse esse resumo inicial pra gente. O que seria a Companhia do Leite? Perfeito. Então, agradeço aqui o convite, a gente poder estar trocando essa ideia aqui. Então, a Companhia do Leite é uma empresa de consultoria para o mercado do leite. Então, nosso papel é atender na parte de consultoria tanto laticínios quanto produtores de leite, da forma que a gente objetiva entender qual que é o desafio do setor, do lado do laticínio e do lado do produtor, definir quais são os gargalos, quanto custa ter esses problemas e, se caso seja interessante, a gente entra com os nossos serviços ou projetos de melhoria. Tanto melhoria financeira, nutrição, sólidos no leite. Então, é como se a gente procurasse integrar a cadeia do mercado. Então, a gente entende quem são os agentes, quem são os problemas e entrega soluções estratégicas, replicáveis e escaláveis. Nosso trabalho é serviço. Serviço focado no que é necessário para esse mercado, tá? Então, vocês fazem de fato essa conexão, né? Não só o produtor, mas produtor e os outros entes da cadeia produtiva do leite. É isso, né? E quanto tempo vocês estão no mercado? Já é um trabalho já de muito tempo? Atende o Brasil inteiro? Certo. A empresa tem 10 anos de mercado. A gente iniciou nosso trabalho apresentando para diversas indústrias lácteas o programa Mais Leite Saudável, que é um benefício fiscal que o governo concede às empresas que atuam sobre o PIS/COFINS, e através dele você consegue ter um projeto de benefício aos produtores. E ao decorrer do tempo a gente foi observando que isso foi muito lucrativo tanto para o produtor quanto para a indústria, mas a gente precisou trazer outras soluções para o mercado. Somente o serviço da assistência técnica, ele não estava trazendo o resultado que a gente esperava. E a gente hoje montou uma holding, que é chamada do Grupo Origem, que até a blusa que eu estou utilizando, que foi a Companhia do Leite que criou essa holding e trouxe 7 empresas do segmento do setor lácteo para trabalhar junto com a gente. Porque a gente observou que algumas ações do mercado agropecuário tem tido muito resultado. Por exemplo, o setor do frango, o setor do café, da agronomia, eles avançaram muito. E em alguns pontos, pode ser que o setor do leite não teve esse avanço. Por quê? Às vezes falta desse planejamento técnico, dessa consultoria, de entender os problemas, de buscar ter um outro tipo de abordagem sobre o problema que você está tendo. E hoje a gente tem 7 empresas nesse grupo para levar essas soluções para o nosso mercado, para os nossos clientes. Nossos clientes são os laticínios e o público final, o produtor de leite. É focado na parte de campo, certo? Tem um número de produtores atendidos, dados assim, do impacto mesmo da companhia de leite na cadeia produtiva? Tem. A gente tem hoje 276 laticínios atendidos pela Companhia do Leite em 18 estados. A gente tem próximo de 3.500 propriedades assistidas pela gente mensalmente e algumas outras visitas esporádicas. E somente na parte da consultoria a produtores com a marca companhia. Mas no grupo a gente tem outros tipos de cliente. A gente tem a Milksat, que é uma empresa que a gente está até atendendo fora do país, levando inteligência de ordenha, sabe? O mercado mudou demais, então a gente procura se inovar e levar mais soluções para os produtores e para as indústrias, atender a normativa da fiscalização. Então a gente tem vários projetos bem robustos, sabe? E aproveitando que você trouxe uma coisa que acho importante abordar, a mudança no mercado, né? A gente vê que com o passar do tempo, mais dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente tem avanços também, né? A gente ouve muito que é uma cadeia, é difícil, né? É uma atividade difícil, não é tão unida, né? Então, a gente vê muito que, às vezes, pode ter uma rixa, um desentendimento, mas são entes que, como uma cadeia qualquer, dependem um do outro, né? Sim. Para acontecer. Então, o que você enxerga como os maiores desafios com o passar do tempo? Tipo, nesses últimos 10 anos, assim, o que você destacaria? Então,
O que eu tenho observado, na minha percepção, e que eu acredito também que seja do grupo como um todo, mas é muito difícil eu falar pelo nome da empresa como um todo, mas eu tenho observado certas experiências que eu vivenciei quando eu ainda atendia fazenda como médico veterinário, e há 3 anos eu estou no setor comercial, então eu consegui observar quais são os desafios tanto do produtor quanto da indústria. E observação empírica, não necessariamente o que eu falo é uma verdade absoluta. Sim. Mas eu observo que os dois agentes têm interesses e quando a gente procurar entender, investigar qual que é a origem dessa dor, desse problema, a gente pode às vezes buscar essa união, como você mesmo comentou. A gente pode buscar uma certa integração. Se a indústria hoje no mercado do leite precisa de volume, e qualidade e fidelização, e eu tenho do outro lado o produtor precisando de dinheiro, porque se eu perguntar para todos os produtores de leite do país, pode ser que grande parte deles respondam que a solução para a cadeia seria aumentar o preço do leite. Então, a partir desse momento que eu entendo o que ele me fala, eu consigo procurar perceber o seguinte, cara, ele está precisando de dinheiro. Agora, o leite virou uma commodity que ela não está na minha mão, não está na mão do produtor e dificilmente na mão de um único laticínio. Não vai chegar, às vezes, um laticínio pagar R$1 a mais. E se o produtor precisa de dinheiro e ele consegue esse dinheiro produzindo leite e o laticínio precisa de leite, o que a gente pode fazer para atender esse denominador comum? Qual o tipo de projeto, qual o tipo de solução que a gente pode levar para que ambos ganham? Esse é o papel da CIP. Esse é o papel da Leite. Hoje, o que a gente tem levado como solução? A gente entende que a maioria das indústrias precisam de volume, porque elas trabalham muitas das vezes com 50% da capacidade de fábrica que ela deveria. Ela tem um frete elevado e um custo fixo elevado. O caminho para ela ganhar mais dinheiro na atividade seria ela aumentar o volume para diluir o custo fixo. E ela tem o desafio de atender a qualidade do leite, que a fiscalização exige, fidelização por conta de faltar leite no mercado. Então as indústrias brigam por leite, né? Competem por leite. E eu tenho do outro lado o produtor precisando de ganhar dinheiro. Hoje a realidade da atividade leiteira é que o bem mais caro que o produtor possui hoje é a terra. E muitas das vezes, sem uma assessoria e por cultura, ele está fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. E eu gosto muito da frase do Albert Einstein, que ele falava que insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. E eu continuar brigando pelo preço do leite, sendo que eu não tenho controle, eu acho que pode ser que não seja o melhor caminho. O que a gente propõe? Fazer projetos que eu mapeio um grupo de produtores daquela indústria específica que procuram, que são desconfortáveis. Eles falam assim, pô, leite está difícil, o preço do leite está diferente e tal. E a gente quer levar para eles uma outra alternativa, uma outra solução. Que mostrar para ele que centavos a mais no preço de leite, quando ele tem pouco volume, não traz tanta diferença em financeiro. E que às vezes ele aumentar a escala pode gerar mais dinheiro para ele do que ele brigar por preço do leite. Então eu consigo fazer a indústria ajudar ele fornecendo esse serviço técnico para que ele, com vontade de terra, aumente a produção, sai de 100 litros para 200, 300 para 600, para que ele ganhe mais dinheiro no final do dia, porque ele já tem a terra, ele já tem a vontade. O que a gente pode fazer para ele produzir mais? Porque ele vai produzir um volume que a indústria precisa. E a indústria está disposta a ajudá-los. A questão da eficiência, né? Exato, mas o mercado está muito turbulento e cinzento, de maneira que as pessoas às vezes ficam trabalhando da mesma forma, ela se fecha às vezes no olhar. Então o nosso papel é mostrar com números, investigar qual que é a realidade da indústria, quanto custa ter esse problema e que se a solução que a gente apresentar for mais viável financeiramente, a gente inicia esse projeto técnico e depois replica. Então não tem muito segredo, é mais trabalho humano, mais identificador, mais estar no campo junto à empresa, como um terceiro, sabe? A gente é uma empresa terceirizada que atende a indústria com o foco em desenvolver o produtor. Sim. E deixa eu te perguntar, pode ser que seja uma curiosidade também de quem esteja ouvindo a gente, um produtor que quer ter essa... É uma assessoria que vocês fazem, né? É um serviço, é uma assessoria porque é um serviço personalizado, né? É algo que vai depender de demanda, da realidade de cada um. Como que funciona, tipo, para eles terem esse acesso com vocês? Tipo, dar início a esse trabalho, como que acontece isso? Então, hoje, grande parte do nosso trabalho é focado
com a indústria. Então, muitas das vezes, a gente atende o produtor final, o produtor de leite, que é o público final, através do laticínio. O laticínio contrata o nosso serviço, o nosso projeto, o nosso técnico vai atender os produtores dessa forma. Mas a gente também tem como atender o produtor exclusivo de maneira particular. Então, ele consegue buscar, levantar a mão para a gente, através de conversar com ele, explicar como é o nosso trabalho pelo Instagram, LinkedIn, TikTok, tem nosso telefone na internet, vai ter aqui no podcast. Sim. Então, ele pode buscar chamar a gente para conversar e discutir com ele o que a gente pode fazer para ajudar nesse trabalho técnico, nesse planejamento, numa consultoria que vai ser privada para levar resultado. Então, ele pode buscar a gente de diversas formas, tanto através da indústria ou buscar direto, caso ele tenha essa necessidade de melhorar. Entendi. Então, eu ia até perguntar a questão, além do preço, mas o preço hoje, sem dúvidas, é uma das maiores queixas dos produtores como um todo. Então, igual eu comentei, é difícil falar por todos, mas na minha experiência, o que eu tenho observado é sempre essa queixa. E eu converso com muitas indústrias, com o produtor, eu faço a conta. Hoje, eu acredito que... Vou dar um exemplo de um estado específico que a gente atende. No estado, de uma maneira geral, todos os produtores, eles têm média de 100 litros produzido. Se eu pagar 10 centavos a mais no preço de leite para um produtor de 100 litros, dá próximo de R$200 líquido para ele a mais no mês. E esse produtor, que muitas das vezes está em subsistência, ele tem que trabalhar com outra coisa para conseguir ter dinheiro. E se aumentar 10 centavos por competição no preço, não muda a vida dele. Então, eles acreditam que esse é o problema, mas eu acredito que também é um. Mas se hoje você tem uma terra que consegue produzir mais, por que você não procura esse caminho, que depende só de você? Porque o preço do leite não depende de mim. Verdade. Isso é commodity. Sim. Então, se eu puder hoje identificar que ele com 10 vacas tira 10 litros de média por animal, produzindo 100 litros, a gente fornecer para ele um trabalho de consultoria de nutrição e reprodução para que ele saia de 10 de média para 15, ele vai conseguir tirar mais 50 litros na sua casa. 50 litros sobre o preço de leite é muito mais dinheiro do que 10 centavos sobre 100 litros. Sim. Então, a gente entendeu que, de fato, são números. Mas hoje o desafio, no meu ponto de vista, tem sido muito humano. O produtor, a indústria tem que começar a dar um passo para trás, muitas das vezes, na minha opinião, para entender qual é o problema e buscar um caminho diferente para que eu tenha um resultado diferente. Porque o preço de leite não vai melhorar a vida de ninguém, então o que eu posso fazer para melhorar a vida dos produtores de leite? Então é, de fato, uma percepção empírica minha, baseada no que eu tenho vivenciado, entendeu? Sim. E a gente vê que há essa necessidade, tipo, de capacitação mesmo, de ter esse contato próximo, porque, infelizmente, uma realidade que a gente tem visto muito é o abandono da atividade, né? E a gente não pode deixar, não quer e não pode deixar que isso aconteça, porque, enfim, o setor do leite como um todo, ele movimenta a economia, gera emprego, a partir dele que outras cadeias, né, são movimentadas. Então, o papel de vocês é muito disso também, né? Porque acaba resolvendo um problema, mas resolve muitos outros, né? Da pessoa, do produtor, enxergar que ele pode seguir com a atividade, porque eu acredito que muitos, assim, todos que estão nessa atividade há muito tempo, é por paixão. Né? Porque é uma realidade dura. Então, às vezes, desanimados com tudo que eles veem, né? É compreensível. Esse papel da assessoria entra nisso, né? Para poder dar esse apoio, mostrar que tem alguém ali, que eles não estão sós. E que tem muito propósito, sabe? Hoje, assim, eu trabalho muito, mas porque eu enxergo propósito nisso. A gente consegue, através do nosso trabalho, mudar a vida de uma família. Às vezes mudar uma geração, porque muitas das vezes o produtor sai da atividade ou não encontra uma sucessão porque ele não estava ganhando dinheiro com aquilo. E às vezes pelo mindset dele, a cabeça dele e o filho dele, pode ser que vendo ele crescer a vida toda reclamando da atividade, que dia que o filho dele vai falar assim, porra, eu vou mexer com leite. E a sucessão é um problemaço. É um problemaço, mas a gente tem que mostrar que isso aqui realmente, feito da forma certa, dá dinheiro. E a gente tem muitos casos. O que eu acredito é a gente realmente mudar a forma de trabalhar, buscar suportes, buscar network. A gente atende em alguns estados que a prefeitura busca subsidiar de alguma forma o produtor. Mas muitas das vezes ele também não sabe qual produtor quer, qual não quer. Eu acho que é interessante a gente gerar oportunidade. Procuram também, né? Exato. Falta informação, tipo, não sabe para onde ir. Exato. Então por isso que eu acho que essas trocas de ideias são sempre válidas. Eu só acho que se a gente tiver as mesmas respostas para os mesmos problemas, não sei necessariamente se vai solucionar o desafio que a gente tem.
E quando eu falo sobre volume de leite no país, a gente entende, posso estar errado desse dado, mas a última informação que eu consultei foi que, em número, a maior parte de fornecedores de leite do país é pequenos produtores. Em número de produtores. O volume realmente está na mão de grandes produtores. Mas a gente tem um desafio e uma obrigação, uma responsabilidade social com isso. Porque se hoje eu tenho uma terra pequena, que eu não tenho como produzir soja, milho, café, etc., a atividade mais rentável por hectare é o leite. Então vai ser, de fato, aonde essa terra que ele já tem faz mais sentido. Então a gente pode, junto a ele, mostrar que dá resultado. E muitas das vezes é necessário fazer conta para fazer investimento. Porque o crescimento a curto prazo e médio necessita de investimento. Sim. Mas ele assertivo, porque hoje eu tenho linhas de financiamento rural que o produtor tem acesso, mas muitas das vezes usa o crédito para outra coisa ou não aplica da maneira certa. Então a gente está aqui para ajudar a fazer, a mostrar a conta que isso aqui se paga. Para orientar, né? A gente faz hoje barracão, compost bar para produtor familiar que produzia 500 litros. Pegou um financiamento assertivo, fizemos conta, mostramos para ele que se paga, os próprios animais se pagam. E ele hoje tem uma estrutura que vale R$500 mil, mas que ela vai ser paga em 5 anos e vai aumentar a eficiência da atividade dele. Sim. Porque como ele não consegue aumentar muito em área, porque a terra já está muito cara para comprar, Sim. e ele não consegue achar mão de obra para trabalhar com ele, o que ele poderia fazer na realidade dele que traria mais receita? Investir da maneira correta. Porque aí as vacas aumentam média e aumenta volume. Então é assim, mas cada realidade é uma. O maior problema, no meu ponto de vista da atividade do leite hoje, é nutricional. Muitas das vezes não faz planejamento de quanto que a vaca deveria comer. E se ela não come, ela não produz. Então, não necessariamente o confinamento vai ser uma solução para uma parte dos produtores. Cada caso é um caso. Tem produtor que é comida de vaca, tem produtor que é confinamento, tem produtor que é comprar vacas. Cada realidade é uma. E a maioria deles é reorganizar a casa da maneira que está. Entende? Então... É otimizar o espaço, tentar fazer o melhor com o que tem disponível, né? E tem jeito, tem solução, tem quem entende, tem quem ajuda, né? Tem quem faz acontecer, porque assim, eles já são bons no que fazem, né? Já sabem produzir com qualidade. O que falta às vezes é isso, né? É um empurrãozinho. É um empurrãozinho. É uma ajuda, é uma coragem. A gente fala que a gente não ensina e nem convence nada a ninguém. O nosso papel é levar informações e para que ela seja bem passada, eu acho que o desafio é vender bem a ideia. Sim. Mas eu fico muito animado com o nosso tipo de trabalho, porque no meu ponto de vista, se a gente dá oportunidade para um cara pequeno crescer, a gente fez o nosso papel. E se esse cara em específico não quer, tudo bem. Mas eu tenho um monte de gente que quer. Sim. Aí eu não vou dar oportunidade porque vou falar que o mercado é difícil, o produtor reclama e o laticínio também. Não, vamos tentar fazer diferente. Eu acho que tem como. A gente fez isso, a gente tem relato para isso. E quem quiser, a gente tem diversos exemplos para mostrar, sabe? Sim. Bruno, eu acredito que seja isso. É muito especial ter a sua participação aqui, falando sobre isso. É bom trazer, né, assim, esse podcast, produtores vão ter acesso, ele vai chegar em muitas pessoas que talvez precisavam ou estão precisando, né, ouvir isso. Então, eu quero realmente agradecer a sua participação. Fique à vontade para dar as considerações finais, caso você ache que faltou, né, às vezes, entrar em algum aspecto específico. Mas, de forma geral, é isso. A Casa do Leite como um todo, né? Em nome dela, a gente agradece muito, viu, a participação aqui no evento. E que se repita. Que a gente, nas futuras edições da Casa do Leite, a gente volte a conversar novamente. Não, será um prazer. Nosso objetivo é, de fato, gerar um certo incômodo aí no mercado. Uma pulguinha. Porque eu penso muito que... acho que até uma frase do Napoleão Hill, ele fala que uma parte da mudança, ela acontece na mudança do estado de espírito. Então, eu acho que internamente a gente tem que ter uma mudança de uma mentalidade para que na prática ela aconteça. E, cara, a gente vive disso. Então, a gente vive de consultoria, a gente precisa ter resultado, é uma empresa privada, então a gente quer, de fato, contribuir com o mercado para fazer com que todas as pessoas ganhem. Então, é um prazer a gente poder falar. Eu acho que a gente tem que, de fato, falar mais. Quando a gente fala, a gente gera desconforto, gera barulho e gera mudança. Então, eu acho que se fizer sentido para alguém, até peço perdão, a percepção minha das coisas empíricas que eu observo, não estou falando que nada do que eu disse é uma verdade absoluta, mas eu acredito que faz sentido e já fez sentido para algumas pessoas. Se fizer para os produtores também, vai ser um prazer a gente poder contribuir.
Se quiser fazer um convite para as pessoas irem nas redes sociais, acompanhar um pouco do trabalho. Isso, pessoal, siga a gente no Instagram, TikTok, YouTube, tem diversas redes sociais que a gente está presente. A gente já tem aí o Instagram da Ceduleite, @Ceduleite, a gente tem diversas empresas, tem a empresa a Ecossistemas de Confinamento. Procure entender um pouquinho melhor pra gente, chama a gente para conversar, nós estamos aqui 100% à disposição. Muito obrigada, Bruno. Obrigado a vocês aí, um abraço.